Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 8 do mês de julho, a gente está aqui no site da própria BMF Bovespa. A gente está começando o nosso review um pouco diferente. A gente vai fazer aí uma análise do gráfico do Ibovespa. Lembra que a gente já chegou a comentar aí no nosso canal, quando tivesse algum evento específico, a gente ia comentar o gráfico do Ibovespa, sem tirar o nosso foco principal do canal, que é o acompanhamento de fluxo. Pessoal, a gente veio aí já praticamente há 3 meses, quase 3 meses e meio, de uma lateralização no nosso índice Bovespa. Se a gente desenhar aqui um retângulo, a gente vai ver que a gente começou praticamente aí no início de abril e a gente já tem aí praticamente 3 meses, né, e 10 dias quase, de um movimento lateral no nosso índice, ok? Esse movimento lateral, deixa eu só ajustar aqui, está fazendo com que o nosso índice tenha uma probabilidade de, quando houver algum rompimento para cima ou para baixo, de andar com maior força. A gente chegou até a comentar no vídeo que a gente fez anteriormente que ele estava fazendo um movimento aqui de ombro, cabeça, ombro, que caso a gente perdesse esse nível de 48 mil pontos, a gente teria aí os 42, 43 mil pontos como objetivo dessa queda. Como agora a gente está com uma recuperação do mercado, a gente tem aqui fundos ascendentes. Para quem é fora análise técnica e está começando no mercado, coloque um gráfico de linhas para vocês perceberem que desde o final do mês de maio a gente está fazendo aqui uma trajetória ascendente, porque ele começa a subir, depois ele começa a cair, faz um topo superior ao topo anterior, depois ele começa a subir novamente, faz um fundo superior ao anterior e hoje novamente ele está fazendo mais uma escadinha para cima. Hoje a gente fechou com uma cotação bem próxima do meio do mês de maio, dia 12 de maio, que a gente terminou em 53.240. Hoje a gente terminou com uma cotação em 53.140, bem próximo da máxima. A gente teve uma máxima hoje de 53.166, alta de 2,16, e a gente está percebendo que a gente está começando a ter o quê? Uma evolução ascendente, bem mais próximo desse patamar de resistência para o nosso índice. Voltando aqui para o gráfico de candle, a gente podia traçar aqui o seguinte, olha, se a gente romper essa região de 53 mil, a gente tem como próximo alvo o que? A região de 54 a 55 mil pontos. A gente fez uma máxima em 54.977 no dia 28 de abril, que é esse nosso próximo ponto de referência, além dessa parada que a gente teve hoje, igual ao ponto de parada que a gente teve aí no dia 12 de maio. Pessoal, dando uma olhada no gráfico com um ponto de vista mais amplo, vamos colocar aqui o gráfico semanal. Basta você clicar aqui nesses 3 pontinhos verticais, digitar W, né, de weekend, e automaticamente ele passa aqui pra gente para o gráfico semanal. Ó, caso a gente ultrapasse essa região dos 55 mil pontos, qual que vai ser a nossa próxima região de resistência? Vai ser aqui, pessoal, por volta dos 57, 58 mil pontos, ok? É o nosso próximo objetivo do nosso índice, e caso superado, a gente vai ter ele a região dos 62 mil pontos como próximo ponto de referência para o nosso mercado. Dando uma expandida aqui no zoom, olha, a gente consegue perceber uma coisa aqui bem interessante. Praticamente desde final de 2010, o que a gente está tendo aqui no nosso índice? Inclusive eu vou desenhar aqui um canal, vocês vão perceber que a gente tem aqui uma evolução descendente dos preços. Se a gente colocar aqui um canal, a gente tem aqui uma trajetória desde o final de 2010 descendente para os nossos preços do índice Bovespa. Inclusive quem está atuando no mercado de 2010 para cá, quer dizer, há 6 anos, se não aprendeu a fazer operações na ponta vendedora, teve muita dificuldade aí para conseguir auferir ganhos no nosso mercado. A gente teve momentos de correção, né? Inclusive momentos de alta, mas basicamente ele corrigia, batia numa linha de tendência de baixa e voltava a cair. Esse toque dessa linha já foi feita por 3 vezes, e caso a gente supere aqui essa região dos 55 mil pontos, a gente vai ter essa região que a gente já chegou a comentar, dos 57, 58, que basicamente vai estar o quê? Vai estar testando novamente essa linha de tendência de baixa que já dura praticamente aí 5 anos, né? Final de 2010, 5 anos no nosso mercado. Caso haja essa superação dos 58, aí sim a gente vai ter rompido essa linha de tendência de baixa do canal, né? Essa linha de retorno do canal, e a gente vai ter perspectiva bem maior de valorização para o nosso mercado num prazo maior. Vamos ficar atento em relação
a essa movimentação que está acontecendo aí no nosso mercado. Vamos voltar lá para o fluxo? O fluxo hoje, pessoal, para quem já acompanha no nosso canal, o ambiente ficou comprador e crescente durante todo o pregão. Mais cedo a gente já tinha feito o nosso giro rápido do mercado, era 11 horas e 50 minutos, e eles estavam na ponta compradora, tanto para o mercado à vista, quanto para o mercado futuro do Ibovespa. Eles estavam com cerca de 60 milhões para o mercado à vista e 57 milhões para o Ibovespa futuro. Então vocês percebem que o poder do fluxo influenciou bastante aí a valorização do nosso índice, que na ocasião a gente estava com uma valorização de 1,5 e a gente terminou o pregão de hoje com 2,16 de alta para o nosso índice. Bom, bolsas americanas também encerraram o dia com valorização. Moeda americana hoje teve um dia de forte queda depois de 5 altas seguidas. Dólar comercial fechou cotado a 3,29 e o futuro a 3.318,50. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o comportamento intraday por parte deles para o Ibovespa futuro e o dólar. Bom, aqui por volta de 12 horas, né? Antes de 12 horas eles já estavam com ponta compradora em cerca de 57 milhões, faltando 10 minutos para a gente coletar os dados aqui em base horária. Essa base horária eles já terminaram aí com 68 milhões na ponta de compra e a cotação estava em 53.555. Depois disso a gente teve mais uma valorização às 13 horas, eles aumentaram aí esse volume comprador, só que se a gente observar aqui, de 13 horas até o final do pregão de hoje, ou seja, 5 horas praticamente, eles ficaram bem de lado em base horária no nosso Ibovespa futuro. A gente teve uma valorização aqui de praticamente 60 pontos em relação à cotação de 1 hora e a cotação final do pregão de hoje. Só que o fluxo continuou essa sua trajetória ascendente com bastante força aí no nosso mercado no dia de hoje. E no dólar, pessoal, a contrapartida eles fizeram na moeda americana. Da mesma forma que eles estão comprando aí o Ibovespa futuro, eles tiveram aí uma certa proteção para a cotação da moeda americana. Inclusive, nas 2 primeiras horas do pregão, onde que a gente teve aí uma queda de praticamente 80 pontos, né, em relação ao fechamento do pregão de ontem, eles já estavam aí com um pouco mais de 14 milhões, aproximando-se de 15 milhões de reais na ponta compradora. Isso ajudou em relação ao preço médio, porque depois, durante o restante todo do pregão, eles ficaram mais ou menos aí de lado, né, para o nível de compras do dia, né? E a cotação da moeda americana também ficou praticamente de lado. Tirando essa oscilação da primeira hora do dia, que houve essa queda expressiva, eles ficaram aí praticamente 5 pontos, né, de variação no restante todo do pregão na cotação do dólar em base horária. Vamos ver a movimentação diária dos contratos? Olha, pessoal, eles compraram hoje, né, 176 milhões, e a gente observa que nessa evolução diária que a gente está percebendo, eles já tinham terminado essa onda compradora, né, vendedora, essa onda inicial vendedora do contrato, eles já estão aí praticamente com a redução de metade de todo o volume comprador por parte deles. Eles estavam com 720, agora eles estão com 360 milhões de reais na ponta vendedora, e essa trajetória ascendente está calçando aí a evolução também do nosso índice, que marcou mais uma máxima para o contrato, com o fechamento de hoje em 53.860. Em relação ao dólar, eles fizeram exatamente o que a gente está falando, né? A gente teve uma correção aqui intensa no pregão de hoje e eles estão atuando aonde? Na ponta compradora, e no atual momento eles estão com 14 milhões de ponta compradora na moeda americana, encerrado o pregão de hoje. Vamos observar se essa correção de hoje do dólar, bem intensa que a gente acompanhou, não tem aí de repente um repique ou uma trajetória ascendente para que esse fluxo comprador de proteção que eles tiveram no pregão de hoje seja suficiente para poder oferir ganhos em relação a esse contrato que vai terminar no final do mês. Bom, voltando lá para os ativos, a gente já tinha percebido como carro-chefe de compra as ações de Petrobras, e Petrobras continuou aí nessa onda compradora. Eles acrescentaram cerca de 15 milhões de reais nessa ponta de Petrobras. Também Itaú, tanto o Itaú como a holding do Itaú, que eles estavam atuando na ponta compradora, também intensificaram esse volume de compra dos papéis do banco. Inclusive, é interessante a gente observar isso, o seguinte, porque Itaú, no caso Petrobras, no caso de visibilidade, eles começaram a atuar aí na ponta compradora, e são ativos que têm peso, principalmente no caso do Itaú aqui, que tem peso no nosso índice. O lado negativo de todo o processo foram as ações de Ambev, né,
que eles atuaram na ponta vendedora, inclusive como carro-chefe, e no caso de Petrobras, eles atuaram também na ponta vendedora na ação ordinária, 13 milhões de reais. A gente até percebe aqui que houve uma variação um pouco menor do que a ação preferencial, mas é claro que esse volume comprador da preferencial possibilitou a eles um ganho maior em relação a essa proteção que eles fizeram aí, tipo um long and short no pregão de hoje. A gente está percebendo que nos últimos pregões a onda compradora em cima de Petrobras está sendo mais intensa por parte deles. Bom, dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, variação média positiva de 3,21. Na ponta vendedora, variação média positiva também, 1,73. Como a gente teve um pregão de alta, inclusive uma alta expressiva, foi muito difícil a gente ter aí ativos que tivessem uma correção mais expressiva. Tanto é que esse volume comprador por parte deles também foi significativo no nosso pregão. Mas mesmo assim, essa projeção de prejuízo que eles tiveram nas ações que eles venderam, eles ganharam aí com sobra nas ações que eles atuaram na ponta compradora. Bom, e no mercado de opções? Mais cedo a gente já tinha observado pelo nosso giro que eles estavam na ponta compradora de Petrobras e na ponta também compradora de Vale com menor intensidade. No caso de Vale, o que eles fizeram? Eles reverteram essa situação. Tanto é que, se a gente observar aqui pela ação ordinária de Vale, teve uma variação positiva de 0,81. Quer dizer, num dia que o mercado subiu 2%, ativos como Petrobras, os bancos tiveram uma valorização mais expressiva, Vale teve um dia de maior dificuldade no nosso mercado e eles atuaram, no caso das opções de Vale, com uma projeção de queda para o ativo. No caso de Petrobras, eles conseguiram inclusive aí aumentar aquela posição inicial que a gente já tinha percebido no ativo para o pregão de hoje. Dando uma olhada lá no nosso quadro, a gente tem aí das opções de Petrobras, eles conseguiram ter uma projeção de lucro nas opções que eles andaram na ponta compradora, 13,73, só que eles tiveram um prejuízo de 11,08 nas opções que eles andaram na ponta vendedora. No caso de Vale, o volume foi baixo, 20 mil para um lado e 30 mil para o outro, mas eles tiveram o quê? Eles tiveram prejuízo nas duas pontas. Nas opções que eles andaram na ponta compradora, eles simplesmente perderam 1,47 e também perderam 2,82 nas opções que eles atuaram na ponta vendedora. Pessoal, eu quero que vocês deixem aí para mim um feedback do que vocês estão achando a gente fazendo esse giro do mercado com uma hora e meia de pregão ativo, para vocês terem aí o embasamento de como que está o poder do fluxo, e se a gente continua com essa mesma sistemática, eu gostaria que vocês colocassem aí a opinião de vocês logo embaixo nos comentários, e quem gosta do canal, curta, né, dê um joinha aí no nosso canal, inscreva-se para que você possa receber a cada vídeo novo postado um aviso na sua caixa de e-mail para que você possa visualizar os nossos conteúdos no YouTube. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal!